Olá, Nexperts! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Next Play by GG, o seu espaço com gente gestão. Eu sou a Elisa, do time de GG da Next. A gente cresceu com a ideia de ser produtivo é fazer mais, estar sempre ocupado e dar conta de tudo. Mas será que isso significa produzir melhor? Hoje vamos falar como trabalhar com mais foco, mais qualidade e menos desgaste. Porque no fim do dia não é sobre fazer tudo, mas fazer o que realmente importa. E para essa conversa eu estou com um time incrível aqui comigo e todos eles são integrantes do nosso comitê de produtividade. E gostaria que se apresentassem. Começando pelo Cris. Olá, Nexperts. Eu sou o Paulo Cris, muito prazer. Eu trabalho no time Tech, de tecnologia, como supervisor e estou muito grato por poder estar aqui e compartilhar esse momento e um pouco mais de conhecimento com vocês. Guten. Olá, eu sou o Guten, gerente de tecnologia na Next Shipping. Muito obrigado pelo convite, Elisa, time de gente gestão. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje. Vamos ver, vai ser um bom papo, descontraído e que dê tudo certo. Lari. Eu sou a Larissa, sou supervisora do time financeiro da Next Shipping e estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. E para começar, eu quero saber de vocês. Quando vocês ouvem a palavra produtividade, o que vem na cabeça? Para mim, a produtividade é fazer o que precisa ser feito, mas quando precisa ser feito. Logo que eu voltei para a Next, a gente sempre conversava muito de que onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, o foco é entender o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e executar aquela ação no momento adequado, da melhor maneira possível. Acho que para mim, assim, significa uma entrega com qualidade, assim. Há muito tempo eu já pensei que fosse entregar muita coisa, muito rápido, mas não é sobre isso. Então, hoje em dia, e algum tempo atrás, com aprendizados, eu aprendi que é você ter organização, gestão de tempo e entregar algo que realmente com qualidade e com importância. Para mim, produtividade, dentro do que os dois já disseram também, ela vai muito na questão da eficiência, da eficácia, da entrega do que eu tenho para o meu dia, focando sempre naquilo que é realmente essencial, né? Porque todo dia a gente tem muita coisa, como o Guten já disse, que é urgente. Então, quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, a gente precisa entender dentro daquilo ali o que de fato é essencial para entregar aquilo com qualidade e depois focar nas situações menores, por assim dizer. Então, a produtividade vai muito nessa questão de entender de fato o que é essencial primeiro, o que é prioridade de fato, entregar com eficiência e então seguir, o dia. A gente até vê esses memes assim na internet, né? Que é aquela pastinha urgente, mais urgente, super urgente, né? Que é realmente quando tudo é urgente, nada é de fato, né? Eu acho que é bom complementar, que as áreas de suporte já são demandadas de todas as outras áreas da Next, Então, é muito comum de termos urgências diferentes, O gerente de gestão pede uma coisa que é super urgente para ele, o time de pricing pede outra que é super urgente para ele. E todas as áreas de suporte acabam necessitando, dentre todas essas demandas urgentes para todo mundo, entender o que precisa ser feito agora, o que dá para ser feito daqui a pouquinho, Além das demandas de vocês mesmos, Dos projetos e tudo mais. E indo um pouco além, na prática, o que diferencia alguém ocupado de alguém realmente produtivo? Eu acho que alguém ocupado é alguém que é muito reativo, Tipo, acontecem situações e a pessoa já quer resolver, então ela passa praticamente o dia apagando incêndios, E a pessoa, acho que produtiva, ela tem mais um senso crítico de parar e analisar e ver o que realmente importa, o que eu preciso para parar e ver o que eu realmente vou gastar energia, entendeu? Naquele momento. Eu acho que é basicamente isso. Boa. Eu vou muito na linha da Lari também. Eu acho que a pessoa ocupada é aquela que está o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Ela está o tempo inteiro respondendo e-mail, ela está o tempo inteiro respondendo WhatsApp, falando com o cliente, tentando entregar suas coisas. Mas no final do dia, às vezes, tem um sentimento de que fez um monte, mas não entregou o que precisava. Acho que quando eu estava lendo aquele livro, A Única Coisa, ele fala o que você tem que fazer hoje, que se você fizer, várias outras coisas que estão na sua agenda não fazem mais sentido ou não são necessárias. Então, acho que a diferença é bem essa. Uma pessoa ocupada está sempre fazendo alguma coisa. Uma pessoa produtiva está fazendo o que precisa ser feito. Trazendo até para o meu dia a dia, muitas vezes eu ainda me sinto, eu me identifico como ocupado. Porque
às vezes a gente tem que apagar alguns incêndios. E então eu começo o dia focado em alguma coisa, só que é inevitável, algumas coisas surgem no dia a dia que não dá pra... eu não consigo ignorar, sabe? Aparece, então eu identifico que nesses momentos eu vou acabar ficando ocupado, porque vai surgir uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente alguém pede algo que é urgente e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, mas de fato é isso. Quando a gente começa a ficar sobrecarregado, deixou aquilo que a gente planejou para o dia, para realmente ser eficaz e começa a sobrecarregar e a acumular tarefas. De fato. E o que te faz perceber isso, assim, esses momentos que tu só vê que realmente você só está ocupado, né, sobrecarregado e não está sendo produtivo, assim, tem talvez algum start, assim, algo que, não, nesse momento eu tenho que deixar essa tarefa de lado e focar no que realmente preciso? Olha, por experiência, infelizmente eu ainda vivo alguns dias assim, mas eu acho que é meio impossível em alguns momentos, de fato, viver alguns dias assim. Mas, para mim é simples. Quando eu percebo que eu já estou começando a ficar sobrecarregado, quando eu já nem lembro o que era o meu start do dia, o que era a minha prioridade do dia, sabe? Quando eu já estou no automático, estou fazendo aqui, daqui a pouco alguém me chamou, eu já volto para aquilo que a pessoa me chamou, ou abri o chamado, esse aqui é urgente, e daí eu já estou no automático, que eu já nem lembro de parar para voltar para a minha tarefa do dia, sabe? É isso. Quando a gente vê, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Responde uma pessoa, responde um e-mail, faz um... Exato, e eu não lembro realmente, eu tenho que parar para olhar lá no software, no nosso sistema de gerência, olhar de fato o que eu estou fazendo. Quando eu esqueço realmente aqui dentro o que era a minha prioridade, é porque realmente eu já estou bem sobrecarregado já. Às vezes acontece comigo, não sei com vocês, mas eu penso assim, eu tenho que mandar um e-mail. Aí eu coloco lá novo e-mail e alguém me chamou no WhatsApp, eu vou responder a pessoa e fica lá aquele novo e-mail o dia inteiro aberto. Eu falo assim, que e-mail que eu ia mandar? Que eu já nem lembro mais de tantas outras coisas que eu fiz depois, né? E isso acaba gerando muito retrabalho, né? Porque às vezes tu tá fazendo uma tarefa que precisa de concentração, tá ali super dedicado, tá indo bem, aí alguém te chama, ou te interrompe, ou entra na sala, no caso da gente gestão deve acontecer bastante, né? E aí tu para. Então até tu terminar o que estava fazendo, voltar para aquele assunto e continuar, é bastante tempo, a recarga, muitas vezes tem que recomeçar o que estava fazendo. Sim, é verdade. E Guten, assim, no dia a dia, onde as interrupções e demandas inesperadas são constantes, como você encontra o equilíbrio para atender as demandas que são urgentes e preservar os seus momentos de foco de verdade? Já teve algo que você parou de fazer que aumentou a sua produtividade? Achei um pouco pesada a palavra equilíbrio, né? Acho que, no geral, se a gente olha para o panorama todo, tudo bem, está equilibrado, mas tem várias semanas que ou você está muito no operacional, no apagar incêndio, outras tantas vezes tu consegue ter mais foco. O que funciona muito para mim é realmente ignorar notificações. Eu desligo as notificações do computador, eu fecho o WhatsApp Business, eu coloco meu telefone no silencioso e viro ele para baixo. Porque só nesse jeito eu consigo prestar atenção de foco de verdade. Então, o que eu parei de fazer foi de prestar atenção em todas as interrupções ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ignorar. Se eu ver uma notificação aparecendo no nosso WhatsApp Business ali, se picou uma coisa ali, eu já vou olhar, já vou parar para ver o que é. Então, o que eu parei de fazer foi parar de prestar atenção nessas coisas que me interrompiam muito. Certo. E Lari, em áreas que exigem precisão e prazos constantes, como evitar cair no automático e ainda manter espaço para decisões mais estratégicas? No financeiro, há uma parte que tem muita rotina, né? E muitas coisas, procedimentos em que a gente segue. E eu acho que o mais importante, e é isso que eu provoco em mim e tento provocar nas pessoas também do time, é você parar e analisar e ver se o que você faz hoje tem uma forma melhor de fazer, para a gente poder otimizar, às vezes, uma rotina. E aí, acho que isso ajuda muito a gente não entrar no automático, não só executar, e sim também parar e analisar e ver o que eu posso melhorar na minha rotina ou na rotina dos meus colegas, né? Para que possa ajudar a fluir da melhor maneira possível o dia delas, né? Então, acho que é muito importante esse pensamento de sempre
parar um momento e analisar com cuidado aquilo que você está fazendo para ver se tem alguma forma de otimizar, pedir ajuda de alguém, que assim a gente consegue ter melhorias, mais eficiência no que a gente faz, né? Certo. E hoje a gente vive assim num ambiente que tá cheio de estímulos, né? Como o Guten falou, às vezes tem que ignorar realmente as notificações, tem que virar o celular para baixo, porque às vezes não é nem só coisa de trabalho, mas algum outro aplicativo, né? Que um cupom de desconto que aparece na tua tela, aí tu já pensa, quero comer tal coisa, enfim. E às vezes realmente é difícil de lidar, né? E também tem, né, quando tá presencial no escritório, tu sempre tem alguém conversando, alguém te chamando, e tu acaba, né, tendo esse monte de estímulos, né? E Guten, o que mais rouba assim a sua produtividade no dia a dia? São os excessos de tarefas, as interrupções ou uma falta de clareza? Acho que o que mais rouba, com certeza, são as interrupções, né? Acho que eu consigo ficar focado, mas eu demoro para entrar no estado de foco. Então, quando eu tenho muita interrupção, isso me atrapalha bastante. Mas eu acho que o mais difícil de resolver é a falta de clareza. Porque mesmo que você esteja focado, super produtivo, se chegar num certo momento da tarefa, você não tem certeza de para onde vai, você não sabe como tem que agir ou qual é exatamente o resultado que você está esperando, tu vai inevitavelmente ter que parar, ter que reler, ter que voltar, talvez ter que conversar com outras pessoas que estão envolvidas. Então, acho que a clareza ela faz parte do momento que ela precisa ser antes. A interrupção atrapalha, mas você tem que ter total clareza da tua tarefa, da tua ação, antes de começar ela. De fato, só fazendo adendo, na falta de clareza, às vezes a gente acaba voltando, comigo já aconteceu, a gente voltar no erro do que, encontrei um bloqueio aqui, vou dar uma olhada ali no WhatsApp para ver se tem alguma coisa precisando de mim. Daí, de novo, você volta naquela bola de neve, porque você encontra um bloqueio e quer dar uma mudada na cabeça para ver se você consegue voltar para lá depois. Só que é um erro, de fato. É difícil de resolver, mas eu creio que o mais correto seja você resolver aquela falta de clareza. Chamar as pessoas, mesmo que dê um desgaste, mas é melhor, porque senão você acaba entrando de novo num redemoinho ali e até voltar para o que você estava fazendo. Aí falta clareza e ainda você já volta a ficar sobrecarregado. E tem que voltar ao raciocínio tudo Isso, do zero. Exatamente. Né? Que a gente acaba esquecendo. E na experiência assim de vocês, o que é mais difícil? É mais difícil executar ou decidir o que não fazer? Assim, abrir mão daquela demanda que chegou de repente e falou, não, eu realmente preciso focar em tal atividade. Com certeza, para mim, pelo menos, é decidir o que não fazer. Com a gerência, inclusive, veio algo que era muito diferente, né? Que é saber o que delegar. Então, além do que não fazer, é o que não precisa que eu faça, né? Certo. O que eu tenho uma pessoa no meu time, na empresa, que consegue fazer aquilo com mais eficiência, com mais rapidez. Então, separar o que é meu, o que é do outro, o que eu não vou fazer de jeito nenhum, porque não faz sentido, nem para mim, nem para que qualquer outra pessoa faça. Isso é muito difícil, porque a gente tem apego, né? Então, a gente quer tentar dar conta de tudo, quer tentar fazer tudo. Então, esse abrir mão de algo, de não entender que isso não é um não consigo fazer, é um não precisa ser feito, é bem difícil. Eu acho também é muito difícil você decidir. Eu acho que tem que ter uma certa maturidade também, né? E de você falar, não, isso não é importante nesse momento. E ter coragem também de assumir isso, né? Não é importante, ou como o Guten falou, delegar, que também às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente quer fazer tudo, mas também não é sobre a gente fazer tudo, é sobre outras pessoas ajudarem. E isso também fala muito de produtividade, porque você não pode fazer tudo sozinho também, né? Sim. Eu vou na mesma linha. Sempre a dificuldade é decidir o que não fazer e o que fazer, como delegar, para quem delegar. Execução é simples, você já sabe o que vai fazer, vai encontrar às vezes alguma falta de clareza, mas é execução. Agora, decidir o que e quando não fazer é sempre mais difícil. Mais complicado, né? Tem uma coisa muito legal que o Chris falou agora que eu lembrei, que é a execução. Todo mundo é muito técnico. Então, tem uma coisa que tu faz muito bem. E a gente tem a tendência daquilo que a gente faz muito bem, a gente querer fazer o tempo inteiro. Sim. Mas em vários momentos ele não precisa ou não deveria ser você fazendo. Então, acho que esse balanço, né, esse parar para pensar um pouquinho antes, que também tem um gancho com o que a Lari falou do analisar, né? Analisar efetivamente aquela demanda, né? Entender o que está precisando ali para poder fazer é bem legal, assim. É bem difícil, mas eu acho que traz muito ganho.
Certo. E, Cris, como é que você organiza, assim, o seu dia a dia? Você planeja antes ou vai ajustando conforme, né, as demandas e as coisas vão acontecendo? Olha, sinceramente, já tentei planejar antes, mas a gente dentro do time de tech, a gente trabalha com a metodologia Scrum, né? Então, a gente trabalha com sprints semanais ali, duração de 2 semanas. Então, a gente, dentro dessas 2 semanas, a gente tem bem claro o que fazer, né? O que a gente define, pelo menos no começo ali daquelas 2 semanas, a gente define é isso, isso, isso. Só que, nitidamente, vão surgir problemas, sempre, sempre. E é o nosso trabalho, a gente está aqui para isso, para resolver problemas, né? De fato. Só que quando a gente define lá no começo, a gente já espera isso, já imagina que vão surgir alguns problemas. Então, assim, eu não inicio o meu dia propriamente com um roteiro do que fazer, mas eu já tenho, desde o começo da minha sprint, eu já tenho aqueles objetivos definidos. Então, eu vou fazendo de acordo com as prioridades também, né? A gente sempre define, esse aqui é mais prioritário, esse é menos ainda. Então, a gente vai matando aos poucos. E quando começa o meu dia, assim, a rotina principal é cafezinho. 15 minutinhos ali para moer o café. Então, é ali. O meu dia começa ali. Todo um ritual, né? Não, é um fazer ritual, o café. é um ritual. Então, eu passo o café, sento e tento iniciar no que é mais prioritário para aquele dia. Logo no começo do dia sempre, gente, não é um exagero, sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa e não, assim, a gente não pode reclamar, é o nosso trabalho e Sim. As pessoas precisam de ajuda, né? Sim. Todo mundo precisa, porque todo mundo quer evoluir, quer produzir, quer entregar. A Next é assim, é uma empresa de resultados. Então, se a pessoa encontra algum problema, ela vai perguntar, vai pedir ajuda. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, que as armadilhas começam aí. Se a gente não estiver centrado naquilo que a gente precisa, a gente acaba perdendo a ideia do dia. Mas, assim, voltando à pergunta inicial, eu não tenho um padrão de fato, no dia anterior, montar a rotina do meu próximo dia. Porque eu tenho já pré-definido o que eu tenho que entregar durante aquelas 2 semanas. Então, o que eu ainda não entreguei dentro da prioridade é o que vai ser, de fato, inicialmente a rotina do meu dia. Sim. E, Lari, existe alguma rotina ou hábito que você faz todos os dias que melhora a sua produtividade? Em qual momento você se sente produtiva de verdade? Olha, quando eu tenho coisas ali bem importantes que eu preciso mesmo ali entregar, que é definir as prioridades ali do dia, eu costumo anotar, né, do que eu preciso fazer. E aí, naquele dia, eu vou anotando por ordem de prioridade. E aí, eu vou dando uns check ali no que eu vou fazendo, né? Na medida do possível. E aí, eu me sinto bem produtiva quando eu termino meu dia lá com a listinha. Bem ok. tudo com check lá. Mas, às vezes, é difícil, né? Como a gente trabalha num ambiente muito dinâmico, né? Então, nem todo dia é assim, mas eu me sinto super realizada quando eu acabo meu dia e tá lá tudo ok. Eu costumo usar ali o WhatsApp, eu gosto muito da conversa comigo mesma, com as minhas prioridades do dia, e vou lá, ok. Aquela que coloca e já fez, né? Coloca e já dá ok. Já fiz essa. E, Cris, tem algum conteúdo, experiência ou aprendizado que mudou a forma como você enxerga a produtividade e a forma de trabalhar? Recentemente, no início do ano ali, eu fiz aquele curso esqueci agora de cabeça, mas o curso da plataforma que a Next cede pra gente, que eu esqueci o nome agora. Da Conquer, isso, muito obrigado, Guter. Produtividade e performance. E tem um conteúdo ali de aproximadamente 10 horas, mas eles também têm muitos documentos, né? Então, é um conteúdo extenso sobre produtividade, pelo menos para minha pessoa, é um conteúdo bem extenso. E aquilo ali mudou realmente a minha forma de pensar sobre o assunto. Na verdade, de fato, dá atenção para isso, sabe? Para eu entender e identificar quando de fato eu estou sendo produtivo e quando eu estou só sobrecarregado. Quando parece que eu estou produzindo muito, mas na verdade, no fim do dia,
eu não entreguei o que precisava ser entregado. Eu entreguei muita coisa. Resolvi problemas ali do financeiro, resolvi problemas de... Mas, assim, o que interessa, o que precisava ser feito, às vezes não foi. Então, acaba sendo frustrante, mas pelo menos eu consigo hoje identificar, sabe? Antes, assim, às vezes, tu fica o dia inteiro ocupado, mas se te perguntarem no final do dia, o que tu fez hoje? Tem coisa, às vezes, tu nem sabe responder, né? Exato. E é um problema na minha gestão ainda, sabe? De gestionar o que eu entreguei naquele sprint. Porque, às vezes, eu faço muita coisa e, como é uma atrás da outra, às vezes, que é feito, eu não anoto. Não anoto. Porque tá ali no WhatsApp e tal, às vezes não é chamado. Quando é chamado, tá anotado. Mas, às vezes, é no WhatsApp ali, eu acabo não documentando. E é uma falha minha, de fato. Mas eu não documento e daí, realmente, eu fiz muita coisa, não entreguei o que era prioritário e parece que no fim ainda eu não fiz nada. Porque eu não documentei aquilo, sabe? Porque o dia inteiro ali então, só... às vezes acaba sendo bem frustrante. Mas acontece. é isso. Enfim, o curso, ele me abriu bastante os olhos para isso. E pegando, né, esse gancho ali que o Cris falou sobre o curso, vocês indicam, né, algum livro, curso, um vídeo, um podcast, um Instagram, algo que vocês consomem, assim, sobre esse assunto? Consumo um monte de coisa desse assunto e acho difícil explicar esse assunto, porque tem coisas que funcionam muito para mim e não funcionam tão bem para outras pessoas, né? A Next, ela foi super gentil conosco, ela deu um treinamento com o Jerônimo Thelman na época lá, explicando, né, produtividade, como é que tu era produtivo. Várias técnicas de produtividade, algumas funcionam muito bem, outras nem tanto. Mas o que eu diria para todo mundo que com certeza tu vai conseguir ter proveito escuta o podcast Saindo da Média do Jerônimo, é sensacional, tem um monte de dica ali que tu consegue aplicar rapidamente. Entenda que você precisa saber pelo menos o que é mais importante que tu vai entregar na tua semana. Depois o restante você vai ajustando aos poucos, né? É muito difícil, principalmente para quem às vezes deixa o dia levar e vai acontecendo. Então, ela precisa começar por algum ponto. Então, planeja a tua semana. Entende quais são as 3 coisas mais importantes daquela semana. Acompanha o podcast do Jerônimo. Tem A Única Coisa, que eu acho que é um livro que, inclusive, a Next te dá para onboarding de várias pessoas. É um livro também muito incrível que te mostra como consumir um conteúdo bom e como focar no que realmente interessa. E você, Lari? Eu também... Eu gosto muito de pesquisar, assim, vídeos rápidos mesmo, porque para mim funciona melhor, né? Vídeos rápidos, pro Instagram, TikTok, tem vários conteúdos que eu gosto muito de organização, gestão de tempo, e que dão dicas ali rápidas que você consegue pôr em prática realmente, né? O podcast do Jerônimo também. E eu acho que também quando a gente teve esse treinamento com o Jerônimo, acho que foi um divisor, assim, bem... acho que para todos que participaram, né? De ter muito ali clareza sobre a produtividade e ter dicas muito práticas para realmente a gente ser mais produtivo, né? Eu gosto de conteúdos dinâmicos em que eu vou conseguir assimilar ali e já colocar em prática também. Certo. Bom, eu indico o curso que eu fiz, né, no começo do ano, que é o mais recente que eu produzi. Eu ainda não li o livro, A Única Coisa. Planejo ler, então não tenho propriedade para falar sobre o assunto. Mas de mais recente que eu vi sobre o tema é o curso da Conquer, que é muito bom, de fato, muito bom. O conteúdo ali tem várias personalidades, inclusive, não é só um palestrante, participam várias pessoas que, de fato, têm um histórico, né? Elas têm um histórico, um lugar de fala, por assim dizer, relativo a essa questão. Então, é, de fato, interessante. E é isso. Buscar sempre priorizar o que você precisa, as 3 coisas, as 5 coisas na semana, e entender que o resto não é menos importante, mas cada coisa tem seu lugar, né? E pegando ali, né, o que o Guten falou sobre o Jerônimo, no ano passado eu e o Pedro Vedano, a gente fez uma palestra e a gente deu algumas dicas, né, sobre procrastinação e algumas dicas ali do Jerônimo, principalmente. E algo que eu trouxe para o meu dia a dia é que, às vezes, eu tenho demandas que são muito grandes, né, que demoram bastante tempo e a gente fica apavorado, assim, eu tenho que levar o dia inteiro para fazer isso. Então, tu acaba também deixando ela um pouquinho de lado, vou responder primeiro esse WhatsApp, depois eu volto ali. E uma das dicas, né, que ele dá a gente dividir essa tarefa gigante, né, vamos dizer assim, em pequenas partes, né, em pequenos pedaços. Vou fazer o mais simples dela agora.
e ir fazendo aos poucos e depois tu realmente vê, você terminou e nem foi tão difícil assim, né? Finalizar ela, o quanto a gente achou, criou aquele monstro na nossa cabeça, né? Não, isso que tu trouxe é incrível, assim, porque o Chris comentou, né, que a gente usa Scrum. Então, o Scrum fala que uma tarefa ela não pode ser grande demais, então tem que quebrar ela em vários pedacinhos pequenos. Ah, legal. Então, acaba que para a tecnologia, mas é uma metodologia que dá para se usar em outras áreas, a gente tem o costume de quebrar elas menores. E toda vez que a gente não quebra, a gente ou não consegue entregar dentro do prazo esperado, ou ela fica muito maior do que a gente estava falando, porque a gente não parou para planejar em pedaços pequenos, Sim. né? Mas a tua fala, tu me lembrou de um amigo meu que ele falava, comece teu dia comendo teu brócolis, sabe? Pô, a maioria das pessoas gosta do filé, gosta do franguinho, gosta de uma outra coisa, gosta da batata frita. Mas nem todo mundo gosta do brócolis. E geralmente é uma tarefa que ela precisa ser feita. E Sim. quanto mais tempo tu postergar ela, vai ficar ocupando energia na tua cabeça. Tu vai estar lembrando daquilo o tempo inteiro. Ela vai estar te perturbando. Tu não vai fazer as outras coisas com tanto prazer. Então, resolve o que tem que ser resolvido. Come teu brócolis, depois tu segue para as outras coisas. E às vezes ela nem demora tanto assim, nem vai te desgastar tanto, né? Tu deixar ela de lado, às vezes te desgasta mais do que tu realmente lá, não, agora eu vou de fato fazer, né? Com certeza. E para quem está ouvindo a gente agora e quer sair do modo fazer tudo para fazer melhor? Lari, se você tivesse que dar alguma dica prática de produtividade que realmente funciona, quais seriam? Eu acho que sim. Acho que cada um vai adaptando assim a sua melhor maneira, as dicas, né, que vários conteúdos a gente tem, né? Mas para mim funciona muito a questão da organização mesmo, né? Isso vem de mim há muito tempo, porque desde o meu ensino médio eu estudo administração, então isso é muito enraizado na administração, na organização. Então, a organização, você organizar o seu tempo, organizar o seu dia, começando por coisas básicas, definir ali algumas prioridades no dia, se possível, né? E concluindo elas ali aos poucos, né? É bem legal também o método Pomodoro também funciona para várias pessoas, né? Você ter um tempo ali de concentração e foco e aí ter um tempo para descanso, né? E também utilizar a inteligência artificial também ajuda em alguns momentos, né? Para produtividade. Basicamente é isso, assim. E, Cris, o que uma empresa precisa mudar para que as pessoas trabalhem melhor e não mais? A gente tem falado até agora muito sobre produtividade, né? Mas também existe a questão da performance. Então, quando a gente fala de produtividade, é entregar. Então, ser produtivo, entregar aquilo que interessa no melhor tempo possível. Ok, mas para você poder fazer isso, como? Né? Como? Performance. Né? Então, como que eu extraio o melhor de mim? Como que eu extraio o melhor do meu colaborador, sabe? Da pessoa que está subordinada a mim. Como é que eu posso pedir aquilo e ela vai extrair da melhor maneira? Performance, isso é performance. Quando a gente trata da questão psicológica do ser humano, do estilo de vida da pessoa, quando você entende como você funciona de fato, né? Às vezes de manhã eu não funciono tão bem, né? Às 8 horas da manhã, minha alma ela ainda está baixando, né? Eu ainda estou fazendo download. Então não vai ser o meu melhor momento produtivo, né? Mas eu entendo que eu sou assim, tomei o café, começo, né? Então eu entendo que é assim. Então eu sei que às 7 horas da manhã eu não vou ser produtivo, né? De fato. Então eu acho que vai muito por esse caminho, sabe? As empresas, elas entenderem os seus colaboradores, darem ferramentas para que eles possam não só ser produtivos, mas que eles possam entregar com performance, ser o melhor que eles podem ser, sabe? Então, desde a área psicológica, desde a área da saúde em si, né? Saúde mental, saúde física. Então, as empresas, quando elas direcionam o colaborador para isso, como a Next faz com a gente, com certeza, né? A gente tem inúmeras ferramentas para a questão de saúde mental, para a gente não se sentir de fato sobrecarregado. Então, as empresas olharem para esse lado, não só quererem que a pessoa entregue, mas como ela vai poder fazer isso, sabe? Como a empresa vai poder extrair o melhor daquela pessoa, só que ela sendo quem ela é, sem ela se sobrecarregar, sem ela sentir que ela está sendo
exprimida, sabe? Sem que ela age no automático. Então, eu creio que é isso, as empresas olharem para esse lado humano da coisa, para a performance em si, para que o ser humano possa atingir o seu potencial com saúde, sempre focado na saúde mental ali e física, porque acho que é mais importante do que ser produtivo, antes eu estar bem alinhado comigo mesmo, alinhado com a minha saúde, com a minha família, com o meu dia a dia, para que eu possa, de fato, ser produtivo. Isso que o Cris trouxe é bem legal, né? A Next, ela é uma empresa diferente, a gente comenta isso o tempo inteiro, né? A maior parte das pessoas que já passaram por outros locais sabem que nem todo lugar é tão gostoso de estar, né, no dia a dia, porque a gente vai trabalhar, né? O Bruno, acho que deixou no último podcast que ele participou, né, falando que é um great place to work. Sim, nós vamos estar ali trabalhando, mas é um bom lugar para se trabalhar. E o Cris trouxe isso do comportamental, de como eu faço isso, de como é que eu me enxergo e como é que eu lido. E a Next já faz essa avaliação comportamental, né? Então, a nossa liderança toda, ela olha muito para isso, para falar com o colaborador. Mas talvez o próprio colaborador possa entender. A Next está dando, né, no caso nosso, um caminho. Mas lê o relatório, entende aonde estão as forças, entende aonde ele é bom, entende no que ele faz melhor. Que assim ele vai conseguir fazer isso com menos atrito, vai fazer isso com menos esforço. No final do dia, ele vai estar melhor, vai estar equilibrando melhor o que é o ser humano, né, aquela pessoa na sua completude, né, além do trabalhador no dia a dia. E para fechar, o que fazer melhor significa na prática para vocês? Cara, eu acho que fazer melhor é fazer o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito, com a qualidade que precisa ser feita. Parece muito frase pronta, né? Mas tem muita coisa que vai chegar no nosso dia a dia e vai nos atropelar, né? E muitas dessas coisas são distrações, não estão te levando para aquele caminho, né? De novo, falando do Jerônimo, parece que eu colhi tudo que o Jerônimo tinha para falar aqui hoje, mas o Jerônimo sempre fala que tem muitas tarefas que elas são de distração, né? Elas não estão te levando para o caminho que tu precisa, mas elas precisam ser executadas. Então, tudo bem, tu vai executar essas. Mas eu acho que identificar as que são distrações e que não precisam ser executadas, eu acho que é o ponto. Então, fazer melhor, eu acho que para mim é identificar o que não precisa ser feito completamente, deixar lá e conseguir focar a tua energia toda naquilo que precisa ser entregue. Então, eu acho que para mim é produzir com qualidade, com intenção e que você faça alguma coisa que gere realmente resultados, melhorias, assim, porque não é sobre você fazer muita coisa, né? É fazer com qualidade e entrega naquilo que você se propõe a fazer, sabe? Vai muito na linha do que os dois já falaram, é bom sempre ficar por último. Mas, de fato, a Lari agora usou a palavra intenção, né? Então, a intencionalidade naquilo que você está fazendo e que você se propôs a fazer, de fato, naquele momento. Então, ser intencional naquilo, em se fechar naquele exato momento para outras distrações, né? Para qualquer interação no WhatsApp, no Discord, ligações, até às vezes música, né? Às vezes dá uma distraída, né? Eu costumo trabalhar escutando música, algo assim, mas às vezes distrai. Então, naquele momento, fazer melhor, o foco, intenção naquilo, parar tudo, fechar a porta, intenção, muito foco naquilo. É o fazer melhor. Dentro da performance, dentro daquilo que você... o melhor que você pode ser. Então, o Evandro, inclusive, fala muito sobre a questão do propósito, né? Então, quando você entende que você está vivendo o seu propósito dentro da Next ou dentro de onde você trabalha, independente de qual você entenda que seja o seu propósito na vida, no mundo, mas qual é o seu propósito ali, dentro da Next, dentro da empresa que você está? Qual é o seu propósito? Então, você alinha isso, alinha com a intenção, com o foco, então você vai fazer melhor. É isso que eu acredito. Um dos princípios da Next, né, é utilizar a inteligência artificial para potencializar a inteligência humana. E recentemente, né, também tivemos um curso sobre IA. E eu gostaria que vocês trouxessem dicas, né, do uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade no dia a dia de vocês, né, como vocês utilizam a IA a favor. Bom, a IA ela já é uma realidade, né? Ela não é o futuro, ela já é o presente, a gente entende isso. E ela veio para potencializar o que a gente pode entregar. Então, ela está alinhada não só à produtividade, mas também à performance, porque hoje a gente consegue automatizar muitas tarefas ou
talvez não automatizar 100%, mas quebrar em partes, e algumas partes a gente delegar uma IA, entendeu? Então, ações repetitivas, né, trabalhos repetitivos que exigiam ali, ficar pegando informação aqui, ali, preenchendo ali, muita coisa, se bem orquestrado, com segurança, você consegue hoje delegar um agente de inteligência artificial. Então, talvez uma tarefa que antigamente você levaria ali um dia, 2 dias ali para entregar, hoje você consegue talvez entregar em metade desse tempo ou talvez 3/4 desse tempo, mas já é mais produtivo. Então, ela veio para potencializar isso, o melhor que nós podemos ser em todas as áreas, né? Então, para mim é isso, sempre com segurança, sempre entendendo de fato que você está colocando ali, né, a intenção de tudo que você vai delegar para ela, mas ela vem para isso, para diminuir os esforços repetitivos, para enxergar talvez muitas possibilidades que às vezes a gente não enxerga, né? Porque ela, querendo ou não, ali na web ela vai ter uma fonte inesgotável de conhecimentos. Então, muita coisa que às vezes no momento ali a gente não está enxergando, talvez ela enxergue. Ela tem os seus momentos de alucinação, mas nem sempre, muitas coisas ela vai trazer clareza para nós. A própria questão da falta de clareza, às vezes, muitas vezes a gente pode, se bem alinhado com ela, a gente pode conseguir encontrar a luz ali através dela, sabe? Então ela vem para quebrar muita falta de produtividade. Eu enxergo dessa forma. Acho que vou pegar o gancho do Cris para começar a identificar o que a gente não precisa estar fazendo, ou pelo menos não precisa estar fazendo por inteiro, né? O time de tecnologia, por exemplo, ele tem uma rotina que é planejar o que vai ser entregue nas próximas 2 semanas. Pô, a gente parou um tempo, dedicou tempo, construiu um GPT personalizado que a gente coloca a ideia central e ele já dá quase todo o conteúdo que a gente vai precisar. Então, uma coisa que qualquer um do time levava ali 30, 40 minutos para escrever, ela escreve o conteúdo quase que global ali em 30 segundos. E aí tu perde mais 5 minutos para revisar, ajustar uma coisa ou outra. Então, isso traz muito ganho. Mas vai muito além disso, né? No dia a dia, quem que tem tempo sobrando? A maioria das pessoas não tem. A gente comentou em vários momentos dentro da Next, no treinamento de IA, sobre o notebook LM. Tu consegue colocar um monte de conteúdo lá. Às vezes consegue colocar vídeos de canais de YouTube que você gosta. E ele consegue gerar resumo de slide, de vídeo, de podcast. E você consegue talvez fazer um podcast que, se você gosta, ou uma história, e escutar no caminho do trabalho, escutar na hora do almoço, escutar naquele momento onde você talvez não teria tempo para fazer. Então, isso traz um ganho muito grande para o teu dia a dia, né? Porque tá todo mundo estudando o tempo inteiro, tá todo mundo querendo ver uma coisa nova o tempo todo, né? Então, você tem IAs que te ajudam nisso. Outro exemplo muito claro, assim, quem nunca teve aquela ideia brilhante quando estava tomando um banho? Quando foi deitar? Pô, cara, tu consegue mandar um áudio pro ChatGPT, pro Claude, pro qual que você gosta mais, e ele vai estruturar aquilo de forma de ideia. No outro dia, tu já parte de um ponto muito mais na frente, né? Então, é como se fosse até injusto. A gente vai sair sempre vários passos na frente de quem não estiver utilizando a IA. Então, é tentar aplicar nas pequenas coisas, que daqui a pouco as grandes coisas com a IA vão ser mais fáceis, mais fluidas. Acho que é isso. Eu também acho que a IA ela vem muito forte nisso de te ajudar a otimizar ali o seu tempo, os seus resultados, né? E a gente tem muito hoje em dia automações que podem te ajudar a fazer um trabalho rotineiro, né? Como o Cris falou, com segurança, né? Você pesquisar sobre, pedir ajuda de pessoas especializadas nisso para te ajudar a desenvolver algo, né? Que te ajude e que não te deixe inseguro em algum momento, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar crítico, né? Buscar mais conhecimentos. A própria IA ajuda você a ter esses conhecimentos. Então, ali o chat, ele ajuda bastante. Eu uso muito também para ter informações que eu, às vezes, não tenho conhecimento. Hoje em dia, eu pergunto ali, ele traz informações. E, às vezes, a gente é bom também validar essas informações, né? Sempre. E, então, ele ajuda muito, hoje em dia, qualquer pessoa a ter um conhecimento em algo que você não sabe. E aí, você levar isso para pessoas que têm um conhecimento melhor e você se especializar naquilo e assim você consegue melhorar também as suas rotinas, o seu dia a dia. Até como o Guten falou, né? Que às vezes surgem ideias, ou então, não só, né, quando a gente está mais descansado, mas às vezes no próprio trabalho,
Só que talvez tu não saiba estruturar, né? Tu não sabe se é possível ou como eu vou explicar para o meu gestor a ideia que eu tenho. Então, o chat, né, a IA, enfim, ela te ajuda nisso, né? Muitas vezes tu... tenho tal ideia, será que é possível? Ele consegue estruturar e montar ali um projeto, um plano para você levar à frente, né? E não ficar só uma ideia solta que muitas vezes a gente não sabe nem explicar como vai funcionar, né? O chat, ele virou para mim o tal do depósito de Tenquê do Jerônimo, sabe? O depósito de Tenquê. Então, ali no chat eu consigo colocar a ideia rapidamente num áudio e ele estrutura tudo aquilo. Em alguns momentos, não era uma ideia tão boa assim, vai ser descartada, mas em vários momentos ela te ajuda, como tu falou. Levar para gestão, levar para direção, entender como discutir aquilo com os colegas de trabalho, né? E, cara, tu ganha muito tempo. Porque sai da tua cabeça, para de te ocupar e ainda estrutura num formato bom já para levar para frente, né? É bem incrível mesmo. Eu faço muito isso às vezes quando eu vou abrir um chamado pro TI. Porque boa ideia. Excelente ideia, pessoal. Eu quero fazer tal coisa, não sei se dá, né? Coisa. Estrutura aqui de uma forma que eles entendam e bote minha ideia muito clara. Eu uso bastante, principalmente para isso. Pra abrir um chamado pro TI me ajudar em alguma coisa que eu preciso ali naquele momento. Fica a dica. A Lari trouxe um ponto essencial, gente. Quando for abrir um chamado, pergunta pro ChatGPT se ficou bem claro o chamado. É isso. Se faz sentido, excelente dica, Lari. Muito obrigado. Porque às vezes o que faz sentido para nós, ou então da nossa área, a gente entende muito, né? E acha que, às vezes, o outro também vai entender, né? Então, para mim é óbvio. Então, é óbvio que o Guten vai entender o que eu estou pedindo, é óbvio que o Cris vai entender. E nem sempre, né? Como, às vezes, eles dão algum retorno, assim, já... Sim. A gente brinca, se já aconteceu de... pedir alguma ajuda pro Guten, aí o Guten fala, não dá por conta disso, disso, disso. Eu falei... Não entendi o porquê que não dá. Né? Mais uma dica, o Guten precisa melhorar a comunicação. Não, imagina. Então, pessoal, para encerrar, gostaria de agradecer aos nossos convidados. Também gostaria de agradecer pelo convite, foi muito legal participar dessa conversa com vocês. O prazer foi todo meu. Obrigado, GNG, pelo convite, foi muito bom. É isso aí, foi muito produtivo. Muito obrigado pelo convite. GG é o melhor que nós temos aí. E é isso, gente. E gostaria de agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais um episódio do Next Play by GG. Se você gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau!